Bom, o assunto agora é a harmonização orofacial. Convidamos a doutora Emily Broering, cirurgiã dentista, sócia proprietária da clínica Face Unique, aqui de Rio do Sul. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui falando um pouco mais sobre a clínica e sobre a minha profissão. Então, a gente começa falando sobre harmonização orofacial. Primeiro, que envolve essas técnicas? Então, a harmonização orofacial, a palavra oro que vem na frente do facial, é porque eu sou dentista. Então, na verdade, quando a gente fala em harmonização orofacial, não é a harmonização somente da face e também da parte bucal, né? Então, nós dentistas usamos o termo harmonização orofacial. Creio que muita gente conhece como harmonização facial, né? Mas para nós é por conta disso. E o objetivo de fazer uma harmonização orofacial num paciente é harmonizar dente e face. Tanto que o nome da clínica, né, da nossa clínica é Face Unique Odontologia Full Face. Full Face é porque é o rosto todo e odontologia também porque envolve a parte bucal. E dentro da harmonização, nós buscamos harmonizar, então, a face do paciente com um conjunto de procedimentos, né? A harmonização facial, na verdade, não é um procedimento, é um conjunto de procedimentos que nós buscamos fazer para trazer harmonia para a face do paciente. Entendi. A harmonização orofacial é um dos focos principais lá da Face Unique. Como surgiu a clínica aqui em Rio do Sul? Então, eu já tinha o meu consultório particular aqui em Rio do Sul e em 2020 me surgiu a oportunidade de abrir a Face Unique com alguns sócios e eu achei super legal porque a área da harmonização orofacial, por mais que eu sou dentista, é a área que mais me encanta, né? Eu gosto realmente de trabalhar com a autoestima das pessoas, devolvendo autoestima e com esses procedimentos injetáveis faciais, né? E quando surgiu o convite, na hora eu acabei já aceitando, porque eu gostei muito da proposta do negócio. E o foco principal é realmente a harmonização orofacial, né? Mas nós também fazemos toda a parte odontológica na clínica, né? Nós temos toda a parte de dente também. E a clínica ela surgiu em outubro de 2020, então agora faz mais ou menos 2 anos e meio que nós estamos com ela aberta. E primeiro, o foco maior era realmente na harmonização e depois a gente acabou implementando a parte odontológica também. Legal. E como você entrou nessa área de harmonização orofacial? Então, dentro da própria odontologia, da parte bucal mesmo, né, de dente, eu sempre gostei muito da parte estética. Então, eu sabia que se eu fosse escolher alguma especialização na área, seria para essa área estética, né? E aí, quando eu ainda estava na faculdade, já se falava sobre toxina botulínica, né, o famoso Botox, e algumas coisas de preenchimento, mais para a área funcional, não tanto estética, mas eu já achava interessante. E aí, com o passar dos anos, foi vindo mais, né, esse assunto à tona e foi sendo permitido que dentistas fizessem essa parte também. Então, em 2018, surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação nessa área. Na época, era pós-graduação, né, não especialização. E aí estava em um processo de o Conselho Federal de Odontologia aceitar como uma especialidade odontológica. Então, em outubro de 2018, eu iniciei essa pós-graduação e em janeiro de 2019 foi reconhecido como uma especialidade odontológica a harmonização orofacial. Então, eu recebi em março de 2020, quando eu me formei nessa especialização, o título de especialista em harmonização orofacial. E foi realmente porque eu me encantei muito com essa área, porque eu adoro poder devolver a autoestima para o paciente, ver a felicidade dele se olhando no espelho, né? Então, garantir esse bem-estar, né? Exatamente. Doutora, você trabalha bastante com o preenchimento labial e também rinomodelação. Fala um pouquinho sobre essas duas técnicas. Então, as duas coisas que eu mais gosto, sem sombra de dúvidas, de fazer são rinomodelação e preenchimento labial. Principalmente preenchimento labial, que é uma das coisas que eu mais sou conhecida na região toda, né? Eu sou referência nisso aí. Já fiz inúmeros cursos, tanto de lábio quanto de nariz. Eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando técnicas diferentes. Agora, inclusive, estou fazendo um outro curso com mais de 10 técnicas na área de preenchimento labial. Até porque cada paciente é diferente, cada lábio é diferente. O que é bom para um, às vezes, não é bom para outro. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. E eu fiquei muito conhecida realmente nessa parte do preenchimento labial por ser o que eu mais gosto de fazer, então o que eu mais me dedico a fazer. E a rinomodelação com ácido hialurônico também é algo que eu gosto muito, porque a gente consegue melhorar pontos do nariz
deixando ele mais delicado, mais sutil, né? Pegar os pontos negativos e transformar em positivos. Lógico que não se compara ao resultado de uma rinoplastia, mas às vezes quando são pequenas modificações, o paciente já fica extremamente contente e não precisa passar por um procedimento cirúrgico. E o lábio também é algo que traz uma diferença gigante para um rosto. Eu lembro que eu tenho um professor que sempre falava no nosso curso de especialização que uma harmonização orofacial sem preenchimento labial não é uma harmonização, porque o lábio faz muita diferença na face. Porque às vezes o paciente ele tem um lábio fino, então a gente precisa dar um pouco mais de volume. Tem gente que tem volume, mas não tem contorno, então a gente precisa dar contorno para aquele lábio. Então sempre tem alguma coisa a melhorar. E a mulher, quando ela envelhece também, o lábio vai dando aquela murchadinha, então Verdade. a gente consegue devolver a autoestima para a mulher. Não tem coisa melhor do que você passar um batom e ver que ele não craquela, né? E ver realmente diferença no rosto com aquilo, né? Porque, por conta do preenchimento labial. E com certeza é o queridinho da mulherada, né? Sem sombra de dúvidas. É um procedimento seguro, doutora Emily? Sim. A substância que a gente utiliza, né, que é o ácido hialurônico, é uma substância que, na verdade, você já tem dentro do teu corpo, nas tuas células. Então, ele é um material biocompatível. E aí, ao longo do tempo, o teu corpo vai reabsorvendo essa substância, ela vai saindo e a gente faz uma nova colocação, né? Porém, é uma substância que já existem estudos que comprovam que você não perde totalmente o produto. Fica um pouco do produto na região onde foi colocado e depois, quando você vai lá e injeta mais, você está fazendo como se fosse um acúmulo do produto e, a longo prazo, a região vai ficando cada vez melhor. Então, num primeiro momento, quando eu faço uma rinomodelação ou um preenchimento labial, o resultado fica bom, mas ainda às vezes não chega no resultado que o paciente busca. Mas a longo prazo, conforme ele for fazendo novas aplicações, a gente consegue um resultado cada vez melhor. O principal objetivo é isso, devolver a autoestima. Isso. Atendimento também de homens nessa Sim, área, né? Com certeza. Cada vez mais homens a gente está atendendo lá. Alguns vêm com as mulheres, né? Por livre e espontânea pressão. E outros vêm porque realmente querem estar bem para as suas mulheres ou querem estar bem consigo mesmos, né? Então, graças a Deus, hoje os homens estão abrindo bastante a mente para essa área também, porque uma época tinha muito preconceito, né? Verdade. Mas agora nós temos bastante pacientes homens também. A gente vê os homens cada vez mais vaidosos, isso é importante também, exatamente. necessário, né? Assim como as mulheres se cuidam, gostam de estar bem, os homens também, né? Com certeza. Entrar nessa linha. Doutora Emily, muito obrigada pela vinda, por ter esclarecido, tirado dúvidas a respeito da harmonização orofacial. Eu que agradeço. Obrigada.